O evento bolsonarista no Rio de Janeiro no próximo domingo é muito arriscado para Bolsonaro e pode se configurar em um verdadeiro fiasco. Porque inicialmente a pauta era a defesa de Bolsonaro e explicações sobre a minuta golpista. Mas gradativamente esse evento foi sendo transformado na pauta do Elon Musk. Defesa à liberdade de expressão e ataques ao STF. Musk é o principal combustível para as pessoas irem no evento, que começou a virar, na verdade, um grande comício, tirando a atenção de Bolsonaro. Se no fim do dia a pauta principal for a de Elon Musk e não a de Bolsonaro, nós vamos ter aí uma verdadeira demonstração de enfraquecimento do ex-presidente, porque Musk engaja bem mais do que Bolsonaro para os bolsonaristas. Mas qual a sua opinião? Esse evento vai ser um verdadeiro fiasco? Essa pauta mudou e Elon Musk a cooptou? Bolsonaro já era? Se você quer que seja um fiasco, claro, deixa o like no vídeo e se inscreva no canal. No início desse evento, pessoal, que o Silas Malafaia começou a organizar, a grande pauta, o grande mote, o cerne do evento era a defesa do Bolsonaro. Bolsonaro iria falar mais sobre a minuta golpista. Mas hoje, em pleno abril de 2024, quem está falando em golpe de Estado do Bolsonaro? Quem está falando de minuta golpista? Esse assunto é muito março, ficou para trás e o mundo hoje é muito dinâmico. Silas Malafaia queria repetir no Rio de Janeiro o que aconteceu em São Paulo, um evento para a defesa de Bolsonaro. Mas tudo mudou quando surgiu algo diferente, algo que engajou bem mais os bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. E aí eu estou falando da pauta de Elon Musk. E nesse evento que começou a ser organizado pelo Silas Malafaia, um evento para Bolsonaro, gradativamente o evento de Bolsonaro começou a ser transformado e cooptado, virando outra coisa. Bolsonaro hoje é a figura central desse evento, mas os holofotes não vão ficar somente para ele. Bolsonaro vai ter que dividir, inclusive como o elemento motivador desse evento. Porque quando o Elon Musk começou a atacar os bolsonaristas, atacar o Alexandre de Moraes e o STF, os bolsonaristas rapidamente tentaram surfar essa onda do Elon Musk e começaram a usar o Elon Musk para engajar as pessoas a irem à praia de Copacabana ou na Avenida Atlântica protestarem em favor de Bolsonaro. Mas perceba que Musk está sendo mais usado do que Bolsonaro. E na última semana, e nessa também, quando começaram a surgir aqueles relatórios fajutos lá do governo americano, de deputados republicanos, os bolsonaristas usaram ainda mais essa situação contra o STF para engajar as suas bases a irem até o Rio de Janeiro. Porque você sabe muito bem, nada motiva mais os bolsonaristas do que ataques ao STF. O evento em São Paulo, que foi o maior evento de Bolsonaro dos últimos 2 anos, teve a aderência que teve porque o foco era o STF. Todos os outros eventos de Bolsonaro que não tiveram o STF como foco fracassaram completamente. E esse relatório que está sendo apresentado, só para a gente esclarecer, é uma grande farsa por parte dos bolsonaristas e também por parte dos extremistas de direita lá dos Estados Unidos. Foi um relatório produzido por uma comissão lá capitaneada ou presidida por um deputado republicano muito aliado de Donald Trump e próximo ao Eduardo Bolsonaro, o Bananinha. Então eles começaram a produzir esses relatórios sobre ações e pedidos antidemocráticos e de censura à liberdade de expressão do Alexandre de Moraes. E eles fizeram esse relatório não para fortalecer o Elon Musk, para desgastar o Alexandre de Moraes ou para favorecer o Bolsonaro. Eles usaram esse relatório para fustigar o Joe Biden, que conseguiu empatar nas pesquisas de intenção de votos com o Donald Trump. Porque até alguns meses, o Trump era certeza que iria vencer. Mas os bons indicadores econômicos dos Estados Unidos fizeram Biden encostar. Então o que eles precisam fazer? Como esse relatório mesmo está indicando, um alerta à possibilidade de cerceamento da liberdade de expressão. Lula é a grande liderança da esquerda global. Então o que está acontecendo no Brasil, o que acontece no Canadá e na França, e eles citam esses países no relatório, pode acontecer nos Estados Unidos com a vitória de Joe Biden. É só isso, um relatório fajuto, um relatório tosco, que os bolsonaristas estão aí falando que é a 8ª maravilha do mundo, mas óbvio que não é, mas vão usar isso, claro, para engajar os manifestantes para o Rio de Janeiro no próximo domingo. A questão é que existem agora 2 pautas para o evento. 2. A primeira pauta, a pauta inicial.
a pauta de Bolsonaro, que era a pauta para se proteger, uma pauta de autodefesa, mostrando força política, mostrando apelo popular e também força popular, para tentar intimidar o judiciário, porque o evento em São Paulo foi um evento de intimidação. Então o primeiro ponto é autodefesa do Bolsonaro e também explicações sobre a minuta golpista. Mas como eu falei, esses assuntos ficaram em março. Agora uma outra pauta surgiu, que é a pauta do Elon Musk, que foi colocada pelo empresário, que é a pauta da liberdade de expressão. Então nós temos hoje essas duas pautas. E nós vamos ter que observar se no fim do dia qual foi o assunto mais abordado por Bolsonaro. Se no fim do dia a pauta de Elon Musk se sobrepôs à pauta de Bolsonaro, Bolsonaro sofrerá uma terrível derrota. Porque nós percebemos que nesse 1 ano e meio, o Bolsonaro não conseguiu engajar as suas bases como Elon Musk fez em 4, 5 dias. Não conseguiu. Bolsonaro não é hoje o principal representante do bolsonarismo no Brasil. Hoje, Elon Musk dialoga muito mais com os bolsonaristas do que o próprio Bolsonaro. Isso tem que ficar muito claro. Nós estamos falando sobre isso já há muito tempo, que o bolsonarismo é um movimento bem maior do que Bolsonaro. Bolsonaro já chegou no limite do que ele pode atingir do bolsonarismo. Por isso que Bolsonaro está ficando cada vez mais escanteado. Por isso que Michele começa gradativamente a pegar, a dominar esse espaço do Bolsonaro, e outras figuras, como no caso Elon Musk, conseguem engajar as redes sociais sem fazer uso do nome de Bolsonaro. E nós tivemos uma demonstração muito interessante da fúria bolsonarista e como o bolsonarismo está hoje mais direcionado para o Musk do que para o Bolsonaro, com a entrevista do Flávio Bolsonaro no programa Roda Viva da TV Cultura. Flávio Bolsonaro, no ápice da crise Xandão e Elon Musk, ao invés de pedir o impeachment de Xandão, Flávio recuou. Falou que o impeachment não é a solução, que o impeachment não vai resolver absolutamente nada, desagradando assim os bolsonaristas. Flávio frustrou as expectativas dos seus apoiadores, porque bolsonarista não quer recuo. Ele quer sempre o avanço, ele busca sempre a destruição. Flávio foi chamado de frouxo, frouxonário, porque ele não seguiu hoje a principal figura do bolsonarismo, que é o Elon Musk, mesmo aqui no Brasil. E para piorar a situação do Bolsonaro, o evento também está virando um evento bem menos político e mais de campanha. Mais de campanha. Tanto que até a Zoe Martins, que não é do Rio de Janeiro, mas é a candidata a vereadora em São Paulo, apoiada pela Michele Bolsonaro, vai discursar. Ela não tem mandato, ela não tem absolutamente nada, mas ela vai discursar porque o PL quer aproveitar o evento para apresentar os bolsonaristas. Então perceba que Bolsonaro já não tem mais o evento para ele, porque não é mais um evento de Bolsonaro, é um evento de campanha política do PL e a pauta nem é a dele como sendo a principal, mas sim do Elon Musk. Vai ser muito arriscado para o Bolsonaro apresentar esse evento. É claro que essa análise sobre as pautas, o direcionamento, muita gente não vai fazer. O que eles vão fazer é contagem de pessoas. E isso não significa absolutamente nada nessas circunstâncias.